Provérbios, capítulo 27, versículo 22. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada. Ainda que pises um insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continua tão tolo como antes. Na versão Bíblia Viva, parafraseada, diz assim, ainda que você moa o insensato como um trigo no pilão, nem assim ele abandona a sua insensatez. E vamos para a versão contemporânea, traduzida, que traduz uma ideia. Triture um insensato até o último osso e não conseguirá remover dele a tolice. Então vejam só. O que é que esse versículo está falando, meus irmãos? Está falando daquele indivíduo que é tolo, né? Que ele tem dificuldade de mudar, mesmo estando errado, e você alertando que está errado, ele tem dificuldade em mudar. É o tolo, é o insensato. É um indivíduo que é muitas vezes arrogante na sua ignorância, porque ele não sabe daquilo que está se apresentando a ele, orientando ele, e ele continua arrogante e achando que não, que está certo. É um indivíduo que é incapaz de aprender. Incapaz de aprender não é limitação intelectual. É incapaz de aprender porque a arrogância dele é tanta que ele não se presta a querer ouvir um conselho bom. Não faz isso. Está errado. Ele não para pensar. Não, tá certo. Eu vou fazer. E aí acontece dar errado. É o tolo. Esse é o tolo. E aí, meu irmão, não tem idade, né? Pode ter 10 anos, pode ter 70. Não tem. Então, esse versículo está apresentando uma imagem bem, vamos dizer assim, de uma realidade que a gente pensa que não existe, mas ela está aí. Que é um indivíduo que é insensato e está dentro da natureza humana a insensatez. Você falar para ele não fazer algo, ele faz. Irmão André, irmã Clarice, né, infelizmente, né, a gente pode dizer isso, né, tiveram um exemplo na família de alguém que dizia, se não faz isso, não, mas eu digo, né, que terminou o rapaz até morrendo, né, não faz isso. Ah, eu vou fazer. A irmã Clarice dizia, como já falou aqui, eu dizia, pastor, ele dizia, a senhora não sabe de nada. É esse caso aqui, de alguém que você está orientando, mas ele é incapaz de aprender, ele não aceita a correção, ele é um indivíduo que moralmente ele é resistente, ele não aceita que alguém venha dizer, você está errado. Mesmo que um grupo de pessoas diga, você está errado, ele não aceita, ele diz, não estou, está todo mundo errado, menos eu. Ou seja, o mundo todo está errado, menos eu. Só que tem um detalhe, né? O verbo, ele usa aqui um verbo muito forte, que é pisar, que tem o mesmo sentido de esmagar e triturar. Os irmãos que trabalham na agricultura sabem o que é isso. Por exemplo, moer milho. Já fizeram moagem de milho já para tirar xerém? Já, irmão André? Já moeu o milho, quebrar o milho para fazer o xerém? Já fizeram isso? Já? O que é que faz? Bater muito, moer muito na pedra, às vezes tem uma pedra de moinho, né? Sai aquele pozinho bem fininho, né? Bem fino, quase como um talco, vamos dizer assim, só que ele é amarelo, né? E ele está dizendo o seguinte, mesmo que você esmague o indivíduo, que você pudesse fazer com ele como você faz com o milho. E aí a ideia não é a violência. A ideia não é a violência, não é bater, não é quebrar, nada não. É dizer que mesmo que você busque um cara ser pressionado para ser corrigido, mesmo que todos venham a ele dizer, você não pode fazer que você está errado. Não, eu vou fazer. Eu conheço já situações, já aconteceram isso na família, pessoas dizer,
Às vezes meu pai, um tio, você não faça aí que você vai se prejudicar. Não, eu vou, não vai, você vai se prejudicar. Não, mas não vai me prejudicar, vai sim. Tá todo mundo dizendo, rapaz, não vá. Né? Então tem vários e vários e vários casos de gente que é assim, que você diz para ele não fazer, ele vai e faz e ele se prejudica. Só que infelizmente às vezes ele perde a vida e não tem como voltar mais. As pessoas só podem dizer o quê? Nós avisamos. Então, a insensatez, meus irmãos, na Bíblia, não é no sentido de que popularmente as pessoas falam aí, é burrice isso, não, não é isso. A burrice é uma questão intelectual, o indivíduo tem dificuldade para entender uma coisa. E mesmo assim, a gente usa o termo errado, tá? Porque o termo não é ninguém é burro, não existe ninguém burro. Existe alguém que tem uma dúvida que ela não consegue entender, que você tem que ver uma forma de explicar para ela, que quando você começar a explicar com cuidado, ela vai entender. Porque eu tenho um provérbio francês que diz o seguinte: tudo é muito difícil de saber até o dia que lhe ensinam. Tudo é muito difícil. Por exemplo, se os irmãos tivessem lido esse texto antes, e eu perguntasse, o que é que você entendeu? Os irmãos, eu não entendi nada. Essa palavra que o senhor está dizendo aí, aconteceu com o meu sobrinho que mataram lá embaixo. Certo. Quando ele chegou numa noite de bananeira, ele viu uma pessoa que estava na noite de bananeira, e ele disse, quem é que está aí? Se você for homem, sai para fora, rapaz, sai daí. Eu sou o pai de natureza. Essa palavra que o senhor está dizendo aí. Infelizmente, né, irmão? E aí não tem como remediar mais, né? Parece que foi o Espírito Santo que tocou no senhor para dizer isso aí. Ele disse mesmo assim, olhou e viu um cara escondido na casa. Quem é que está aí, cara? Sai, rapaz. E sois homens, sai para cá, sai para fora. E o cara, aquele momento, deu 2 tiros e foi embora. Pegou a pista e subiu de pista acima. Do morrinho vermelho na cabeça. Então, ele diz aqui o texto, né? Entre grãos pilado de cevada. Veja só. A cevada, né? Os irmãos sabem o que é cevada, né? Sabe? E sabe, mano, Clarice, o que é cevada, né? Então a cevada, ela é triturada para poder separar, né? Separar a palha né? Separa a palha do que é a cevada para poder preparar. E o que acontece? Esse processo de fazer, como faz com milho também a mesma coisa, né? Com arroz a mesma coisa, moer arroz, né? Para poder fazer a farinha. Né? Mesma coisa com a mandioca, né? A gente pega a mandioca, tira a mandioca, corta a casca, pica ela todinha, passa no moedor, né? No ralador, depois bota naquele saco, bota prensa, aperta bem, né? Deixa 24 horas apertando, bem apertado, para ele soltar aquela água. Depois que solta aquela água, bota de novo para soltar ela todinha e vai pro fogo e começa a passar ela. Na verdade, peneira antes, né? Dá uma peneirada nela para soltar e aí fazer a farinha. E aí a gente vai fazendo farinha, né? Hoje está mais mecanizado, mas na época que eu fiz quando era criança, porque minha família tinha gente que tinha engenho, carro de farinha, e é muito bom fazer farinha. Aquilo é uma terapia, meus irmãos. Aquilo é uma festa, fazer farinha é uma festa. Porque eu estava lá e eu via, o povo tudo conversando, e cada um pegava uma coisa, e ia, aí corta aqui o tomate, corta aqui a cebola, corta aqui a salsa, pega a carne de charque e corta aqui, botava no em cima do forno, então mexer, e vai mexendo, aquele volume grande, né? Daqui a pouco a farinha quente, botava a farinha, tá, bota aqui no prato, oxê. Você comia aquilo é uma festa. Eu até brinco, né? Só faltava um sanfoneiro, um triângulo, uma zabumba para completar a festa. Quando comia muito, dava praga. Pois é, quando comia muito dá dor de barriga, mas é uma festa, né? Mas ele está dizendo o quê? Que mesmo o indivíduo passando aquele, moendo ele, espremendo ele, você submetendo o indivíduo à pressão, todo mundo dizendo, você está errado, ele diz, não estou não. Não estou. Ele é um indivíduo que gosta de se arriscar. Né? Então, o indivíduo, mesmo sendo pressionado, orientado, chamado a atenção, aconselhado, por mais que se falem, por mais que a mãe dele peça, porque olha, a última pessoa na vida que pode pedir alguma coisa para a gente não fazer é a mãe. O pai pede, a gente faz. O pai pede, não vou fazer.
Mas quando a mãe pede, aí você olha assim, rapaz, minha mãe está pedindo. Mas a gente ainda faz, né? Ainda faz. Quantos não fizeram coisa que a mãe dizia, não faça isso, meu filho. Não vá, meu filho. O caba foi, pagou o preço. Muitos com a vida, né? Resultado. A conclusão é que o indivíduo deixa tolo, é tolo, ele mesmo sob toda essa pressão, sob todas essas orientações, ele é incapaz de observar que ele está errado. Moralmente ele tem problema, ele não consegue perceber a falha que ele vai cometer e que vai prejudicar ele. E quando a Bíblia fala em estutícia, né? Insensato e estulto, estultícia no seguinte sentido. É o indivíduo que ele não muda. Ele bate a cabeça uma vez, bate a segunda, bate a terceira, bate a quarta, bate a quinta, bate a sexta e ele não muda. É como, por exemplo, meus irmãos, imagina uma porta de vidro. Irmão André? Imagina uma porta de vidro, duas bandas. Uma está aberta, a outra está fechada. Ele vem por aqui, bate na porta de vidro que está fechada. Bate na que está fechada, bate uma, bate duas. Ele quer passar porque quer passar por a parte fechada. Ele quer porque quer passar ali, a porta aqui está aberta. Mas eu não vou por aqui, eu vou é por aqui. Aconteceu. E ele caiu, ele bateu com tanta força, ela era muito grossa. Pronto. E ele bateu com a cabeça e caiu. Pronto. E a moça, a dona da loja, ficou nervosa. Pois é, pronto. Esse indivíduo aí é o cara desse texto. Esse indivíduo é o cara desse texto. Bate na porta de vidro, 1, 2, 3, 10, 20, 100. Ele está com um galo na cabeça, mas a porta do lado está aberta. Não, eu vou passar por aqui. Então, o que acontece? Tem gente que é tola ao ponto de que você vai alertar ele do mal e ele não aceita. Ele não aceita. E aí vem um ponto interessante, meus irmãos, que é dessa lição aqui. Aliás, a lição que a gente vai tirar aqui. O sofrimento não produz sabedoria. Tem gente que o sofrimento não produz sabedoria. Não produz automaticamente sabedoria. Noutras pessoas, não. O sofrimento traz sabedoria. Para o indivíduo que não é tolo, para o indivíduo que é sábio, o sofrimento vai trazer uma lição para ele. Ele vai tornar-se mais sábio. Mas o tolo não. Vem uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Ou pior, exatamente. Então, o sofrimento não vai produzir sabedoria. A outra coisa é o indivíduo indisciplinado. Porque ele não tem uma disposição mental, ou seja, na mente dele, ele tem uma dificuldade de querer, principalmente por causa do orgulho e da soberba, de querer ouvir o outro. O outro dizer assim, não faz, fulano, que vai dar errado. Não vai dar certo. Você vai se prejudicar. Aí eu vou fazer. E faz. E ele se prejudica. Aí sabe o que ele faz? O sábio faz o quê quando se prejudica? Opa, eu vou aprender agora a lição. Eu já não posso fazer isso aqui. Olha o que aconteceu comigo. Eu vou mudar. O tolo não. Na próxima vez dá certo, faz de novo, dá errado. Na próxima vez dá certo, faz de novo, dá errado. Ele na próxima vez vai dar certo. Mesmo estando errado, dando errado, dando errado. E todo mundo falando, rapaz, está errado. Ele vai e continua fazendo. Então, meus irmãos, esses hábitos e essa disposição mental do indivíduo de não ter a capacidade de querer aprender ou de ouvir o conselho e que tem mais sabedoria do que ele, porque às vezes as pessoas dizem, o indivíduo sabe, aquele indivíduo culto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje à noite eu vou falar sobre isso. Conhecimento intelectual não traz sabedoria. Isso é uma ilusão. Tem muito indivíduo com PhD, mas é um tolo. É um tolo. Ele pode ser a maior autoridade naquele assunto, mas ele pode ser um tolo com relação à sabedoria. E a gente tem vários exemplos, né? Tem um texto de Paulo, eu vou abrir aqui o texto de Paulo, Romanos 2,5.
Deixa eu pegar essa aqui que está mais fácil. Que fala sobre esse ponto. Mas você não quer ouvir. Assim você está guardando um castigo terrível para si mesmo. Devido à sua teimosia em recusar-se a abandonar os seus pecados. Pois virá o dia da ira, quando Deus será o justo juiz do mundo inteiro. Paulo está falando aqui, aquele indivíduo, certo? Ele diz aqui, ó, vou ler os 5 versículos antes. Você não tem desculpa quando julga os outros. Quando você afirma que alguém é mau e deveria ser castigado, você está falando de si mesmo, pois faz essas mesmas coisas e está condenando a si mesmo. E sabemos que Deus, com justiça, castigará qualquer um que fizer essas coisas, ou coisas como essas. Você pensa que Deus julgará e condenará os outros por fazê-las e poupará você quando as fizer também. Será que você não compreende quão paciente Ele está sendo com você? Ou você não se incomoda com isso? Não vê que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que você abandone o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Mas você não quer ouvir. Assim você está guardando um castigo terrível para si mesmo, devido à sua teimosia em recusar-se a abandonar seus pecados. Ou seja, o indivíduo está errado. Aponta o erro dos outros. Diz que está todo mundo errado, mas não reconhece o erro dele. Aí Paulo dizendo, o castigo vai ser muito pior para você. Né? Você é teimoso, coração duro. Então, meus irmãos, na vida pessoal da gente, a gente tem sempre esse pensamento. As experiências amargas da vida vão produzir o que no homem? Maturidade. Maturidade. Eu não sou mais o que eu era ontem. E não sou o que eu era um ano atrás, há 10 anos, há 20, há 40. Eu não sou o menino que eu era com 10 anos de idade. Ele está dentro de mim ainda, mas ele não predomina. Né? Mas ele está. Aquela criança de 5 anos. É tanto que as lembranças vêm do que eu fazia quando era criança. Às vezes, meu Deus, como é que eu fiz um negócio desse? Mas eu era criança. É aceitável. O problema é se eu com 5 anos fazia as bobagens, eu com 50 fazendo de novo. Continuo fazendo, aí é o problema. E aí você faz certas coisas que não faria, né? Comete erros, né? Cada erro que eu cometi, que eu tenho vergonha, eu digo, meu Deus, que vergonha eu tenho das besteiras que eu fiz no passado. Mas eu era criança. E a gente tem... E a criança, ela erra. Ela falha. Agora, o problema continua errando, passa de criança, passa de adolescente, passa de jovem, continua fazendo os mesmos erros, vai adulto, continua fazendo os mesmos erros, casa, continua fazendo o mesmo, o cara tem filho, tem neto e continua fazendo a mesma coisa. Tem gente assim? Tem. Tem ou não tem, irmão? Gente que envelhece e não amadurece. Certo? Então, essas pessoas repetem esses padrões que destroem a vida delas. Outra coisa, esse provérbio também está dizendo o seguinte, gente, há um limite para corrigir uma pessoa. Há um limite. Se você chega e fala uma vez, 2, 3, 4, 5, e você vê que não muda, não adianta você ficar falando mais não. Não adianta você chamar atenção de novo. Só o pai e a mãe que faz isso. E olha que o pai e a mãe a hora cansa. Aí já não fala mais. Não é? Às vezes o meu menino que tem 11, fez 12 anos esses dias, né? Marco Júnior. Faz coisa errada, eu digo, rapaz, tá errado. Não, eu tô certo, você está errado. E ele fica com raiva de mim. O senhor não sabe de nada. Eu digo, eu sei sim, você que pensa que eu não sei. Olha, qual é a sua idade? 12 anos, eu estou com 58. São quantas idades eu tenho da sua? Vamos contar. 12 com 12, 24. 24 com 24, 48. 48 com mais 12,
vai dar 60. Eu tenho quase 5 vidas. Quase 5. Mais do que tu. Como é que eu não sei? Eu tive 5 vidas, tu só tivesse uma. Quem é que sabe mais? Quem teve 5 vidas ou quem teve uma? Depende muito de como você teve as 5 vidas. Sempre é, exatamente, não quer perder. Eu digo, olha, veja só, é quem tem 5 vidas. Eu tenho alertado ele, você não pode fazer isso, você vai se prejudicar. Algumas coisas já está entendendo. Outras ele não, mas faz parte. Ele é adolescente, criança ainda, tem a dificuldade dele do autismo, né? Mas ele vai entendendo, a gente vai, né? Até a psicóloga diz a mim, olha, é engraçado vocês dois, porque ele, quando sai comigo, ele não quer sair longe de mim, eu saio da frente. Ele dá uma carreira atrás de mim. Oh, seu miserável, você não pode me deixar para trás, não. Ele diz isso, seu miserável, porque eu saio na frente e ele corre atrás para me pegar, né? Porque ele assim, não se sentir sozinho, né? E eu faço de propósito para ver o que, é que ele vai fazer, né? Aí ele sai correndo, aí, pô, bota a mão embaixo do meu braço e vamos embora. Ele, seu miserável, você não pode me deixar sozinho. Ele disse, tá certo, já que você diz que eu não posso deixar só, então você escuta o que eu estou lhe dizendo, quando eu estiver lhe ensinando, né? Então é assim, sabe? Então, o que acontece? Mas isso é criança. Outra coisa é o cara com 50 anos, pô. Você chegar para o indivíduo com 50 anos, o indivíduo está fazendo besteira, fazendo bobagem, você explica ele não atende, não entende, né? Então há limite, né, para você corrigir a pessoa. Tem gente que resiste à correção. E a gente tem que aprender uma coisa, a gente tem que aprender a saber diferenciar. Pessoas que são ensináveis, elas aceitam o ensino, e pessoas que são resistentes. Tem um indivíduo que é ensinável, você fala, ele para, escuta, aprende. Mas tem um indivíduo que ele não aprende, você fala, ele não aceita. Por que eu estou errado? Aí você vai e explica. Ah, mas eu acho que eu estou certo. Aí você diz para o indivíduo assim, mostre que meu argumento está errado. Ele não tem argumento, porque ele está errado, mas ele o orgulha tanto que ele não admite o erro. Então, meus irmãos, esse versículo 22 é uma análise, né, da natureza humana, principalmente daquelas pessoas que são resistentes à correção. A gente tem que aprender que chega uma hora que não adianta falar mais. O indivíduo que é resistente, ele tem dentro dele o orgulho e a soberba. Ele falta humildade e por conta disso ele vai pagar um preço caro e muitos pagaram até com a vida. Tá? Outra coisa, a experiência dolorosa, ela traz sabedoria para aquelas pessoas que buscam ser sábias. Mas o indivíduo que está dentro desse espectro aqui, que é do tolo, do insensível, do insensato, que ele não aceita a correção, a experiência dolorosa não vai trazer lição para ele. Não vai servir de lição. Tá? Então, a transformação verdadeira vai acontecer onde? Acontece naquele indivíduo que ele tem uma disposição mental para querer aprender. Eu quero aprender. Aí vem e busca aprender, ele escuta. Quantas vezes eu era adolescente e diziam para mim, faz isso não, eu vou fazer. Eu fazia, dava errado. Às vezes esses dias eu estava pensando, rapaz, cada coisa que meu pai me disse, que tudo que meu pai disse, depois de passar o tempo, que você vai avaliando, rapaz, tanta coisa que papai disse, não faça assim não, eu fazia diferente, dava errado. Fazia diferente, dava errado. Às vezes eu digo, meu filho, rapaz, não faz isso não. Ô, só não sei o que de menino, deixa eu dizer uma coisa pra tu. Meu pai dizia a mesma coisa comigo, rapaz, deixa besta. E eu dizia, não sei, você não sabe não, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu fazia e dava errado. E eu tô querendo ensinar para você a mesma coisa, não faz que vai dar errado. Agora, você não vai dizer para mim, olha, pastor, olha, papai, deu errado. Não vai dizer não. Agora eu vou descobrir depois. Diz nada. Nem eu dizia. Quando dava errado, eu ficava calado. Para não ter que dar o braço a torcer, né? Para não dar o braço a torcer. Aí eu vou dizer, não, papai, o senhor estava certo. Diz nada, a gente fica calado. Dava errado. Pai, deu errado. Quantas vezes meu pai dizia, não faz isso. Faz assim não, vai dar errado. Não, eu vou fazer. Aí fazia, dava errado. Não é?
Era assim. Algumas vezes ele impediu de eu fazer as coisas erradas, né? Chegava e dizia, você não vai fazer não. Oxente, é assim, eu digo, você vai fazer. Porque ele via que ia dar um problema grande e eu não estava vendo. Às vezes o cara tá com raiva, às vezes o cara tá indignado, às vezes o cara tá chateado, entendeu? E ele vai fazer besteira. Então, às vezes, você tem que segurar o cara. Não, você não vai fazer isso, não. Né? E, infelizmente, é essa a realidade. Infelizmente. Muitos fazem por não querer chutar. Então, meus irmãos, ouvir o conselho do outro é um ato de sabedoria. Tá? E outra coisa, se você começa a repetir vai repetindo um ato e aquele ato está dando errado, pare. Pare porque você vai ter problema. Porque você vai chegar uma hora, você vai fazer um ato mais grave do que aquele. E você vai se prejudicar muito mais.